Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de MSP 430, ainda no tema 3, vamos iniciar o assunto 4. E nesse assunto vamos novamente trabalhar com o Code Composer. Então está aqui o nosso assunto, então programas elaborados usando o Code Composer. Antes vamos abordar um pouquinho a organização da memória do MSP 430. Vou fazer uma passagem muito rápida por essa memória. Vou desde o endereço mais baixo até o endereço mais alto. Iniciamos aqui na primeira porção da memória uma quantidade de 4 KB, onde estão mapeados todos os periféricos, todos os dispositivos de I/O do MSP 430. Em seguida, essa área aqui é para o bootloader, para o responsável por carregar o programa do usuário na memória. Temos uma área de informação aqui que eu vou deixar mais para frente, uma lacuna que está em vazio, uma área de memória RAM dedicada à porta USB. Aqui está a nossa área de memória RAM e mais em cima a área de memória de programa. Então, memória RAM 2400, memória de programa 4400. Então, essas duas áreas são muito importantes para nós nesse momento. Vamos expandi-las. Temos aqui então a nossa área de memória RAM 8K e nossa área de memória flash. Agora reparem, dividir em dois pedaços. A memória RAM vai desde 2400 até 43FF. É claro, os números estão em hexadecimal. A memória flash começa em 4400, tem uma fronteira aqui em FFFF, depois continua em 10.000 e vai até esse topo aqui. Os dados do usuário, os dados que nós vamos colocar na memória, começam a partir de 2400 e vão subindo. A pilha, como eu já comentei com vocês, vem de cima para baixo. O topo da pilha é sempre virado para baixo. Ela começa bem aqui na fronteira com a memória flash e caminha para baixo. E os dois, se espera que os dois nunca se encontrem, né? Nossos programas começam a partir de 4400. Então, essa aqui é a nossa grande área. Esse pedaço aqui em cima nós não usaremos. Aqui nós temos a fronteira de 64 KB. Então, tudo que nós vamos fazer nesse curso com o MSP 430 vai ficar dentro dessa fronteira de 64 KB. Não sei se é claro para vocês, mas memória RAM é uma memória volátil. Memória RAM, o usuário escreve, lê e etc. Quando se corta a energia, a memória RAM é apagada. A memória flash é uma memória não volátil, é uma memória do tipo ROM. Ou seja, ela é gravada e uma vez gravada assim permanece. Então, durante a execução do programa, o usuário não consegue alterar a memória flash. Porém, a memória RAM, sim, ele consegue alterá-la. O programa do usuário é carregado nesta área de memória flash. Isso significa que, mesmo que se corte a energia da CPU, ao ser ligado novamente, o programa aqui permanece. Já os dados não, os dados são apagados e a memória RAM se diz que inicia com lixo. Perfeito? Pediria que vocês gravassem muito bem, se possível anotassem em um pedaço de papel, esses dois endereços. A nossa memória RAM começa em 2400 e nossa memória de programa começa em 4400. Vamos relembrar um pouquinho sobre a arrumação de vetor na memória. Já falamos sobre isso no assunto anterior, mas vamos lá. Vetor é um conjunto de números, e como é que nós vamos arrumar esses números na memória? Que tal colocá-los em sequência, só que antes deles, dando início ao vetor, eu vou colocar o seu tamanho. Então, nosso vetor sempre começa com uma primeira porção que indica o tamanho, e de seguida vem os elementos do vetor. Então, esse aqui é um vetor de n elementos, por isso o tamanho dele é n. Se, por exemplo, esse vetor 47392 fosse arrumado na memória a partir do endereço 20, teríamos o seguinte. Ele tem 5 elementos, então na posição 20, o número 5, e depois os 5 elementos. Combinamos já na nossa aula anterior que, se o vetor é composto por bytes, o tamanho também é indicado por um byte. Se o vetor é composto por palavras de 16 bits, o tamanho também é indicado por uma palavra de 16 bits, e assim vai. Então, os vetores podem ser de bytes, palavras de 16 bits, palavras de 32 bits, etc. Então, vamos ao primeiro programa deste assunto, que será ensaiado no Code Composer.
Então, estão lembrados dessa subrotina soma de vetor? Coloque em R5 a soma dos elementos de um vetor de bytes. Então, já estamos informando que o vetor é composto por bytes, cujo endereço está em R6. Eu não sei qual é esse endereço. Quem está chamando essa subrotina, coloque em R6 o endereço. Perfeito? Lembrando o programinha, nós primeiro fizemos uma divisão dos recursos da CPU, foram pequenos recursos, né? Poucos recursos. O R5 vai receber o somatório, R6 vai ser o ponteiro e R7 o contador, vai contar esses elementos aqui. Então o programinha começa, né? Está aqui o label, né? O início da subrotina. Vamos apagar R5. Vamos ler a posição apontada por R6. R6 está apontando para cá, né? Quem chamou essa subrotina preparou isso, então vamos colocar em R7 o tamanho do vetor. R7 é o contador. Vamos somar em R5 a posição apontada por R6. Então R6 já avançou uma posição, então vamos somar 4 R5. Vamos decrementar R7. Se não deu 0, repetimos. E assim ficamos até somar todos os elementos. Não vou passar novamente tudo isso aqui não, vamos logo para o Code Composer. Então, vamos colocar o Code Composer aqui na nossa tela. Temos aqui o Code Composer. Vamos iniciar um novo programa. Esse programa é o programa 8. Programa 8, ok. Então, vamos lá. Novo projeto. Ele eu vou chamar de P8. Reparem que aqui já está certinho, MCP430, F5529, é um projeto só de assembly. Então, selecione essa opção aqui e Finish. Então, prontinho, está aqui o nosso projeto 8. Novamente, este main aqui eu vou substituí-lo, vou renomeá-lo para P8 para evitar confusões. Então, temos aí o programa. Eu já tenho o programa digitado aqui no meu Notepad. Então, simplesmente eu vou colar o programa aqui. Ele deve entrar aqui nessa posição. Então, vamos lá. Aqui está o programa. Reparem, o programinha está aqui. E eu criei um pequeno trecho para chamar esse programa. Ele coloca o endereço do vetor em R6, chama a função e depois trava a execução. Perfeito? Bom, como informar, como indicar o vetor para o nosso assembler, para o nosso montador? Ele normalmente é colocado aqui embaixo numa área especial que se chama Data. Então, olhem só o que vai ser feito aqui. Área de Data quer dizer dados do usuário. Então, estou dizendo, no início da área de dados, que sabemos que é um endereço, qual é o endereço mesmo? 0x2400, né? Então, a partir do endereço 2400, será colocado na memória o número 5, 4, 7, 3, 9, 2, assim pronto. Então, um vetor é um label que vale 2400. Esse byte aqui indica que esses números aqui são todos de tamanho de 8 bits. Perfeito? Então, aqui está o programa direitinho. E agora eu vou salvá-lo. Vamos salvá-lo aqui. E vou usar, cadê o símbolo? Posso usar o do martelo. Então vai lá, linkou, terminou, fez tudo e aguardamos um pouquinho. Ah, está aqui, eu cliquei a opção errada. Vou clicar essa daqui. Agora sim. Configurou, carregou o debugger. Está lá prontinho. Então temos aqui a nossa área de registradores. Vamos pegar os registradores importantes. Vou deixá-los assim por enquanto. Quero que apareça o R7 também. Pronto. Então está aqui o nosso programa. Esse programa PP provavelmente está começando a partir do endereço 4400. Na verdade, quem começa é o reset, né? E a nossa área de dados está aqui indicada. Vamos conferir essa área de dados na memória? Então, vocês podem escolher aqui View, Memory Browser. Abre aqui o explorador da memória. Vamos digitar o endereço 0x2400.
apareceu aí, não está no formato muito agradável. Eu vou escolher a opção de 8 bits sem sinal. Reparem o vetor aqui. 5, 4, 7, 3, 9, 2. Direitinho o meu vetor na memória. Notem que está a partir do endereço 2400. Ok? Então vamos começar a trabalhar, a rodar passo a passo, acionando o botão R5 ou clicando aqui. Primeiro passo, carregou no ponteiro da pilha o endereço de onde vai começar a pilha. Reparem que ele está em 4400. Poxa, mas 4400 não era onde começava a memória de programa? Como o ponteiro da pilha, primeiro ele decrementa e depois escreve, então na verdade ele está começando aquela fronteira lá em cima. Ele vai decrementar o 4400, vai virar 43FE e aí sim vai gravar o primeiro elemento. Então continuando mais um passo, paramos o Watchdog Timer e vamos agora inicializar. Vamos escrever o endereço do vetor em R6. Aqui vai comprovar exatamente que R6... Opa, errei. Cometi um erro, então vamos voltar de novo. Dei o soft reset, vamos lá. Um passo, dois passos, aqui estavam, vamos ver. Ele colocou em R6 2400, exatamente esperado. Chamou a subrotina SV. Vai apagar o R5. Vai colocar em R7 o tamanho do vetor que é 5, então está aqui. Mais um passo. Vai somar a posição apontada para R6, que é quanto? 2401. O que tem 2401? Número 4. Então ele vai somar. Temos agora R5 igual a 4. Vai decrementar o R7. R7 de 5 vai para 4. Não deu 0, não deu 0. Volta para lá. Vai somar novamente. Agora vai somar quem? Vamos olhar. R6 agora vale 2402. 2402 é o 7, né? Vamos apagar isso daqui. Vamos lá, mais um passo. 7 mais 4, 11. Decrementou R7. R7 agora vale 3. É 0? Não. Repete de novo. Vai somar agora o 3 ao R5. Então vamos para 14. Decrementa R7. R7 vale 2. Ainda não é 0. Repete. Vai somar agora o 9. 14 mais 9, 23. Mais um passo, decrementou R7, R7 agora vale 1, ainda não é 0. Então, vamos lá, vai somar novamente, agora vai somar o 2, 23 mais 2, 25. Decrementou R7, opa, agora R7 vale 0. Se quiserem, podem vir aqui no registrador de status, deem uma olhada que o flag Z está em 1. Então, vamos executar mais um passo, só para não confundir, deixa eu recolher isso daqui. Pronto. Então vamos mais um passo aqui. Chegou no retorno. Vamos retornar para onde? Para a posição apontada pelo topo da pilha, que é exatamente o endereço desse jump aqui. Então mais um passo. Voltamos para lá. E agora estamos presos aí. Então terminou. Somamos o vetor. A soma deu exatamente 25. E pronto. Podemos executar novamente o programa. Só que agora eu vou ensinar um truquezinho para vocês. O vetor está aqui na memória. Que tal alterarmos esse vetor? Já que ele está na memória RAM, eu posso vir aqui e alterar para 7. E então vou introduzir mais 2 elementos. Dava 25? Que tal fazer a soma terminar em 30? Vamos inserir aqui 2 e aqui 3. Pronto. Agora a soma deve dar 30. Só que eu não vou rodar no programa passo a passo. Agora eu vou usar o play. E pausa. Opa, agora temos R5 igual a 30, direitinho como queríamos. Então eu posso, durante a simulação, vir aqui e alterar esses valores como eu quiser. Perfeito? O que mais que tem de interessante para mostrar aqui? Por enquanto eu acho que é só esse programa, então é bem simples. Sugiro que vocês pratiquem com diferentes versões do programa. Tentem colocar aqui um vetor de Word, 16 bits. Agora cada posição tem 16 bits. Esse
Esse mais aqui vai agora incrementar de 2. Façam esse exercício, vamos ver o que acontece. E um outro ensinamento, uma outra posição, um tópico muito importante. Toda vez que vocês escreverem um endereço em um registrador, ele tem que ser em 16 bits. Colocamos aqui B, porque estávamos acessando posições que tinham tamanho de bytes. Ok? Detalhe, eu alterei a posição aqui para Word, porém, o programa em si que está na memória não sofreu alteração alguma. Eu tenho que sair do nosso Code Composer e mandar fazer tudo de novo. Pronto, agora. Reparem que interessante. O vetor que era 54739 apareceu 5040703. Isso porque ele tem 16 bits. Para podermos olhar 16 bits aqui, eu vou pedir 16 bits sem sinal. Agora está aqui, ó. 547. Só que cada númerozinho desse ocupa 2 posições de memória, 2 bytes. Perfeito? Não vou perturbar vocês com esse passo a passo. Vocês podem praticar depois. Só que, cuidado aqui. Deixo para vocês tentarem readaptar esse programa para trabalhar com o Word. O que será que tem que ser feito? Façam os ensaios. Se der errado, procurem ver o que está errado e tentem consertar. Não é muito difícil, não. Então, terminamos esse programa 8. Vamos voltar ao nosso slide. Muito bem. Então, o programa 8 já foi. Vamos avançar para o programa 9, aquele que buscava o maior elemento de um vetor. Então, vamos usar esses recursos. R5 vai guardar o maior elemento, R6 o ponteiro, R7 o contador. E o programa está aqui, relembrando. Apago o R5, que vai guardar o maior elemento. Coloquei o tamanho do vetor em R7 e avancei o ponteiro. Comparei R5 com a posição apontada para R6. Se R5 for maior, ele salta. Porém, R5 não é maior, acabamos de zerar. Então, ele vai copiar a posição apontada para R6 para R5. Vai incrementar R6, avançar esse ponteiro. Avançou para a próxima posição. Decrementar R7, se não for 0, solta para cá, assim fica até terminar e retorna. Perfeito? Também eu tenho esse programa já preparado em memória, então vamos lá, começar um novo projeto. CSS Project, vou chamar de programa P9. Conferindo, aqui continua a mesma CPU, é um só de assembly. Prontinho. Está aqui. Vou renomear o main como P9. Assim fica fácil, tínhamos o nosso antigo P6, o programa P8, o programa 9, que é esse último agora. Muito bem, eu vou copiar do bloco de notas já o programa 9, eu já tenho ele prontinho aqui. Pronto. Então está aqui o programa maior. Criei um pequeno ambiente, uma pequena rotina, um programa principal para chamar a subrotina. Então, coloco o tamanho do vetor em R6 e chamo. Ok, vamos colocar o vetor novamente aqui, lembrando aquele ponto data. Ponto data, eu lembro a vocês, ele começa sempre em 0x2400. Olha, isso aqui é comentário, tá? Então, está aqui o programa direitinho. Eu prefiro sempre executar Ctrl S, que ele salva o programa, e F11. Aí o montador monta o programa, carrega na memória, aciona o debugger, prontinho. Só para orientar vocês, deixa eu apagar isso daqui, prontinho. Os registradores estão aqui, novamente os registradores que nós vamos usar, e nosso vetor está aqui na memória. Para termos certeza, vamos pedir View Memory Browser com a posição 0x2400.
está em 16 bits, porém o nosso vetor é de 8 bits, então vamos escolher aqui 8 bits sem sinal. Está aqui o nosso vetor. 5, 4, 7, 9, 2, assim vai. Prontinho. Temos que escolher o maior elemento. Então, novamente, vamos no passo a passo, usando o F5. Então, deu início ao programa, inicializou a pilha, vai parar o relógio Watchdog Timer. Vamos colocar o endereço do vetor em R6, que já sabemos é 2400. Vamos chamar a subrotina maior. Subrotina maior apagou o R5. Vai colocar o tamanho do vetor em R7, que é 5. Vai comparar a posição apontada por R6, que é 2401, ou seja, o 4, com o valor de R5, que é 0. Será que R5 é maior do que 4? Claro que não. Vai comparar e esse salto não vai ser efetivado, porque R5 não é maior do que a posição apontada para R6. Então, o elemento que está apontado para R6 é maior, então ele vai copiar para R5. Então, veio 4 aqui para R5. Vai incrementar o R6. R6 agora aponta para 2402. Decrementar o R7. R7 vale 4. Voltou. Vou comparar novamente R5, que vale 4, com a posição apontada para R6. R6 agora aponta para 2402, é o 7. Claro, o 4 não é maior do que 7. Então vamos trocar novamente. Então não vai efetivar o salto, vai copiar o 7 em cima do 4. Incrementa R6, R6 agora 2403, que é o 3. Decrementou R7, está valendo 3. Não é 0, vamos de novo. Vai comparar R5, que vale 7, com a posição apontada por R6, que é 2403, é o 3. Ora as bolas, 7 é maior do que 3, né? Então esse salto vai acontecer. Saltou, incrementou R6, decrementou R7, que agora vale 2, o número é um 9 a ser comparado, compara R5 com 9, claro, vai ter que trocar, então o salto não vai acontecer, vai copiar o 9 sobre o 7, vai incrementar o R6, 2405, agora é o 2, decrementar o R7, estamos quase fechando o laço, né? Não deu 0, voltou para lá. Comparar, agora eu vou comparar o 2 com 9. O 9 é maior, né? Então não tem que fazer nenhuma atualização. Então comparou, o 9 é maior, soltou, incrementou R6, decrementou R7. Opa, deu 0, né? Então esse salto não vai mais acontecer. Temos o retorno e paramos aqui. E o maior elemento é 9. Perfeito? Bom, eu vou forçar um reset. E vamos agora aumentar o vetor. Vamos novamente colocar agora aqui o tamanho de 10. E então temos 5 aqui, temos que colocar mais 5 elementos. Vou colocar 8, 4, 3, 22. Já coloquei quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 2 é o 10º. Ok. Então o vetor agora é 4, 7, 3, 9, 2, 8, 4, 3, 2, 2. Claro, o maior elemento é 22, né? Vamos mandar o programa rodar? Pausa. Está lá em R5, 22, o maior elemento do vetor. Perfeito, 10, porque são 10 elementos. Só para instigar vocês, vamos substituir aqui por Word. Na verdade, vamos fazer da forma correta. Vamos encerrar o debug. Vamos substituir aqui por Word. Prontinho. Vamos dar um Ctrl S e F11. Será que o programa ainda vai funcionar? Está aqui a memória novamente, né? Engraçado, agora entrou um 0 na frente, né? Nosso mesmo vetor. E vamos lá, vou rodar o programa. Pausa. O maior elemento é 7. Poxa, o maior elemento devia ser 9. Parece que dobrou o tamanho do vetor, né? Claro, dobrou, porque agora cada posição são 2 bytes. Então temos que fazer alguns acertos por aqui. Perfeito? Mais um outro truque. Muitas vezes, sem querer, o usuário some com... Deixa eu encerrar aqui
nosso debug. Reparem que o explorador de projetos sumiu. Eu posso vir aqui no View, opa, e peço para ele aparecer novamente. Está aqui o programa 9, o programa 8, o programa 6, todos eles colocados aqui. Perfeito? Então, voltando aos nossos slides, então já conseguimos rodar os 2 programas no Code Composer. E com isso chegamos ao fim desse assunto 4. Agradeço a atenção de vocês e recomendo fortemente que façam vários ensaios, tentem com vetores de 16 bits, 32 bits, tentem colocar números negativos, vamos ver o que acontece ao colocar números negativos. Lembre-se que as instruções para comparar números em complemento a 2 são um pouquinho diferentes. Então, tudo isso é interessante. Rodem o programa passo a passo e tentem descobrir o que é que está dando errado, ok? Muito obrigado, então, até logo.